Paz do Senhor. É um grande privilégio eu estar aqui hoje e não tem nem palavras para dizer o quanto eu estou feliz, porque aqui estão as pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo, as pessoas que estiveram orando, que estiveram fortalecendo a minha e a minha família durante todo esse tempo. Foi um ano de muitas lutas, mas foi um ano também de muitas bênçãos. Eu comecei a sentir algumas dores em setembro de 2012. Eu sentia dores bem fortes, assim, na região do estômago. Mas como eu já tinha tido gastrite antes, a gente achava que podia ser. Mas essas dores eram bastante fortes. E foi bem na época do encontro de casais. E meus pais estavam lá no encontro de casais. Eu liguei falando, mãe, eu estou passando muito mal. E minha mãe veio até mais cedo do encontro de casais para a gente poder ir ao médico. Aí eu fui ao médico, fiz exames e ele falou, não, eu acho que é só uma gastrite mesmo. E passou mesmo a dor depois, mas no final do ano começou de novo. E as dores ficavam mais fortes ainda, eu precisava andar bem curvada para frente, porque realmente eram dores muito fortes. E a gente resolveu procurar o médico de novo. Eu fui em um médico, ele disse que podia ser cólica de rins, outro médico disse também que podia ser a gastrite, e eu fui em outro médico que suspeitou de apendicite. Como ele suspeitou de apendicite, ele pediu para que eu fizesse uma ultrassom, e a gente foi atrás para fazer a ultrassom. Durante o exame, eu entrei sozinha na sala, e o médico estava lá fazendo o exame. E de repente eu vi que a cara dele mudou, ele fez uma cara assim de dúvida e falou, olha, eu acabei de ver 4 nódulos aqui. E ele ficou meio indeciso, sem saber o que era, e chamou outro médico lá para dentro. Eu falei, gente, o que será que eu tenho? E ele olhou e falou, olha, você fique tranquila, porque eu já tinha começado a ficar um pouco nervosa, né? Ele falou, fica tranquila, porque íngua a gente dá em qualquer parte do corpo, isso é uma íngua mesmo. E a gente voltou com os exames, mostrou para o médico e ele falou que sugeriu que a gente fizesse uma tomografia. E a gente resolveu procurar um médico em Goiânia. A gente foi no médico em Goiânia, ele viu os exames e ele falou, olha, realmente a gente dá íngua em qualquer parte do corpo, mas essas ínguas estão um pouco maiores. Eu acho que a gente podia investigar isso e fazer mais exames. Vamos fazer uma tomografia e vamos fazer uma endoscopia. Fez a endoscopia, a gastrite era bem leve, então não tinha nada a ver. Era por fora do estômago as ínguas, né? Então ele encaminhou para um oncologista. E o oncologista pediu uma biópsia. Eu fiz a biópsia por punção primeiro. Foi bastante dolorida, eles enfiaram assim a agulha, tiraram, mas por punção não resolveu. Foi bem pequeno o fragmento que eles tiraram e o fragmento que tirou, ele estava com necrose, então não dava para saber o que era. E ele falou, então vamos ter que fazer a cirurgia. Até então eu não sabia que eu ia ter que fazer a cirurgia, eu estava trabalhando lá no escritório. E minha mãe me ligou, falou, filha, a punção não resolveu e você vai precisar fazer a cirurgia. Falei, sério, mãe, que dia? Agora, a gente está passando aí para te pegar e nós vamos agora para o médico. E naquele dia a gente já foi, eu falei, mãe, eu não queria fazer essa cirurgia hoje, eu não quero dormir no hospital hoje, eu nem sabia. E deu certo de não ser no dia, mas foi no outro dia cedo. No outro dia cedo eu fiz a cirurgia, só fui acordar depois à noite. E enquanto a gente estava esperando o resultado dessa biópsia, eu me recuperei da cirurgia e tudo, veio uma prima minha, a Regina, ela foi lá em casa. E ela chegou bastante emocionada e disse que tinha sonhado comigo. E nesse sonho Deus falava para ela, vai até a Ana Lídia e diga para ela que a vitória dela vai ser muito grande. E isso entrou no meu coração e eu ficava pensando, se a vitória vai ser grande, a luta também vai ser grande.
Mas eu já estava preparada, porque Deus tinha me dado a palavra que a minha vitória era certa, né? E a gente estava preparado já para isso. No começo, depois do meu aniversário que eu fiz a cirurgia, foi em fevereiro, e no finalzinho de fevereiro saiu o resultado da biópsia. E a gente foi em Goiânia, lá no oncologista. Todos já sabiam, eu não sabia ainda, e eles temiam muito quando eu soubesse como seria a minha reação. E eu cheguei lá, o médico falou: olha, você tem um linfoma, é um câncer no sistema linfático. Ele parece bastante com a leucemia e vai ser tratada como uma leucemia aguda. É um linfoma bastante raro. São poucos casos no mundo que já teve esse linfoma. Ele é bastante agressivo. E eu vou te encaminhar para uma hematologista. No mesmo dia a gente já foi, a doutora atendeu a gente. Quando ele me disse, ele me perguntou: e o que você está sentindo? Eu não sentia nada, eu não tinha reação nenhuma. E ele falou: você pode chorar. Mas eu nem chorar eu não conseguia, eu fiquei em estado assim, meio que de choque mesmo. E ele falou: eu quero te examinar. Aí quando ele foi me examinar e eu não estava perto dos meus pais, aí eu chorei. E aí eu chorei muito, o médico chorou junto comigo. Os meus pais vieram também, me abraçou, confortou. E eu falei assim: a minha vitória vai ser grande. Eu preciso erguer a cabeça, limpei meu rosto e falei: passou. Da agora em diante eu não choro mais. E foi assim mesmo, eu não chorei mais depois. E saindo dali, a gente já foi hematologista, ela explicou tudo. E foi um dia muito difícil aquele, que ela precisava falar tudo, que talvez eu precisasse ir para UTI, que eu iria fazer a quimioterapia, meus cabelos iam cair, que eu ficaria fraca, a imunidade muito baixa, mas que tudo iria dar certo no final. E saindo lá da hematologista, voltando para casa, minha mãe falou assim: filha, a gente nunca vai perguntar para Deus por que aconteceu na nossa família, e a gente jamais vai murmurar. E eu falei para ela: meu coração nunca vai fazer isso. Eu sempre vou louvar a Deus e agradecer a Deus, porque tudo Ele faz para cooperar para o nosso bem. E eu acreditava realmente nisso. E a gente nunca murmurou e nunca ficou perguntando: Deus, por que com a gente? Por que com a nossa família? E se Deus escolheu a gente é porque Ele tinha um propósito muito grande. E aí a hematologista começou a dizer como é que seria o tratamento, que faria provavelmente 8 ciclos de quimioterapia e os cabelos iriam cair, essas coisas todas. E então a gente foi para a primeira quimio. Antes de ir para a quimio, o cabelo era grandão, né? Então ela aconselhou que cortasse o cabelo. O Avner estava bem no dia. O que era para ser um momento muito triste de perder os cabelos, a gente fez um momento muito alegre, a gente comemorou muito, cortou o cabelo muito feliz, a Larielle cortou o cabelo comigo, e a gente fez daquele dia um dia muito feliz. A gente não queria ficar triste porque ia perder o cabelo nasce, ele está aqui. E cortei o cabelo e fui para a quimioterapia. Cheguei lá, eu estava um pouco nervosa, eu não sabia como que ia ser isso, né? A quimioterapia, todo mundo tem muito medo. Mas foi bastante tranquilo, os enfermeiros vieram, aplicaram o remédio. Realmente a gente sente um pouco fraca, mas foi tudo muito bem, eu não senti nada, não senti ânsia de nada, foi tudo muito tranquilo. E Deus a cada dia ia me confirmando: a sua vitória vai chegar, você creia nisso que a sua vitória vai chegar. Esse é um processo que você está passando, mas a sua vitória vai chegar, continue firme nisso. E
quando eu terminei o terceiro ciclo de quimioterapia, eu precisei fazer os exames de novo. A médica queria que tivesse reduzido 50% o tamanho do nódulo. Ele reduziu 46%. Eu fiquei muito feliz, nós ficamos muito felizes, mas a médica queria que tivesse sido 50% a redução. E então ela resolveu mudar todo o tratamento de novo e passou para uma quimioterapia muito mais agressiva. Essa quimioterapia é bastante agressiva, já teve caso de gente que não suportou, mas Deus estava comigo e eu aguentei todas bem forte mesmo. E durante todo esse tempo a gente cantando louvores e agradecendo a Deus, não deu o resultado que queria, mas a vitória iria chegar. E a gente foi para o novo ciclo de quimioterapia. Com o novo ciclo de quimioterapia, a imunidade caiu mais ainda, e essa foi a pior parte do tratamento. Que como eu não tinha imunidade, eu não podia ficar perto das pessoas. E esse isolamento, para mim, foi a pior parte do processo todo. Foi não poder vir à igreja, foi não poder sair na rua, poder abraçar as pessoas. Então essa para mim foi a parte mais difícil mesmo, porque o convívio da igreja eu sempre tive, e estar longe de todo mundo nesse tempo foi bastante difícil. Mas os recados pela internet, as orações, elas chegavam até mim, e isso trazia o conforto, porque eu sentia todo mundo próximo a mim. E os cultos online eu também sempre assistia, então eu sempre sabia quem estava aqui na igreja, falava, olha, quem faltou. Mas isso foi muito importante durante todo esse tempo, o carinho que todo mundo teve por mim. Porque mesmo sem eu ver, eu podia sentir tudo isso. E isso foi muito importante. E quando terminou esse novo ciclo de quimioterapia, teve novamente que fazer os exames. Mas antes desses exames chegarem, Deus tinha me falado: eu já te curei, você não vai mais orar para mim pedindo a cura, você vai orar agradecendo, porque você já está curada. E a partir daquele dia eu nunca mais orei pedindo: Deus, por favor, me cure. Não pedi, eu só agradecia. Deus, obrigada pela minha cura, porque ela já foi feita. E quando eu fiz o segundo ciclo de químio, aí repeti os exames, Deus confirmou isso, mas foi de uma maneira assim difícil, porque o resultado saiu e a gente não tinha coragem de ligar para a médica, porque cada vez que ligava era uma notícia triste, uma notícia pior ainda. E a gente não teve coragem de ligar para a médica para saber se o resultado tinha dado bom ou ruim. E a gente pensou, se foi bom, ela vai ligar nos contando. Mas ela não ligou. E a Lona ficou sabendo que a gente estava com medo de ligar e resolveu ligar para a médica. E ela contou que tinha sumido tudo, não tinha mais nada, para a honra e glória do Senhor, não tinha mais nada. E a gente chorava muito, acho que muito mais do que quando descobriu, porque era um choro de alegria, era um choro de gratidão a Deus, não era um choro com tristeza, era só de gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Mas aí o tratamento ainda não acabou. Como era um linfoma muito agressivo e raro, a médica decidiu que eu teria que fazer um transplante. O transplante, ele era um transplante autólogo, foi da minha própria medula. E não que só faria, ela recomendou que a gente fizesse em Jaú, em São Paulo. E ela disse que lá era uma referência, então nós resolvemos ir para Jaú para fazer o transplante. E foi eu, minha mãe,
O Avner também estava lá no começo, meu pai, e a gente foi para Jaú para fazer esse transplante. Chegando lá em Jaú, a gente providenciou todas as coisas e já estava dando tudo certo até a primeira coleta. A primeira coleta para fazer o transplante, ela tinha um limite, uma taxa mínima. Eu acho que era 5. Era de 5. De 2? Era de 2 essa taxa mínima para fazer o transplante. E eu tomei os remédios que faziam produzir a medula para poder retirar pelo sangue, pelo catéter. E chegou o dia da coleta. A gente foi, eu tô lá, eu fiquei 5 horas sentada na cadeira, fazendo a coleta, e o resultado só ia sair no final do dia. E no final do dia a gente chegou lá no hospital e o médico pegou falando, olha, não tem como você fazer amanhã a coleta, porque eram 2 dias, não tem como você fazer porque você não coletou nada hoje, o que você coletou é muito pouco e se a gente colocar de novo você na máquina, você não vai resistir, é muito perigoso para você. E naquele dia a gente ficou muito triste e ficou pensando, o que a gente vai fazer agora? A gente veio para cá, a gente tentou, fez tudo para conseguir e não deu. E aí um médico pegou e comentou que tinha um remédio, ele chama Mozobil, que ele faz com que a medula produza 6 vezes mais do que o outro que eu tomava. Só que ele era só pelo plano de saúde. E eu estava fazendo tudo pelo SUS. Então a gente teve que trocar tudo e ver se a carência do plano já tinha acabado para conseguir fazer. E foi a maior luta para conseguir esse remédio, era um remédio muito caro, um só era em torno de 15 mil reais e talvez precisasse tomar até 2, mas se fosse necessário a gente ia dar um jeito para conseguir. Mas Deus foi tão misericordioso que o plano tinha que dar a resposta até às 5 horas. Faltavam 2 minutos para 5 horas, o plano liberou e eu consegui o remédio para fazer. E se não tivesse liberado, eu acho que não teria dado certo, porque no dia que eu cheguei para fazer a segunda coleta, quando eu tomei o remédio, o médico disse que estava muito baixa ainda as taxas, um dia anterior, antes de tomar o remédio. E ele falou assim que não daria. E no outro dia eu tomei esse remédio e fui fazer, né? Aí eu cheguei lá no dia, estava coletando e ele veio me dizer que a taxa do dia anterior tinha ficado muito baixa e que talvez não iria conseguir. E eu comecei a tremer muito e comecei a passar mal e minha mãe também ficou bastante nervosa. A Larielle e a tia Cleusa estavam lá, graças a Deus, e a Larielle ficava assim, calma, Ana Lídia, Deus tem sustentado até hoje, Ele agora vai continuar com você. Confia que Deus vai dar certo para você coletar isso tudo. Mas eu não conseguia ficar calma e eu tremia muito. Quando eu fico nervosa, eu fico toda tremendo, as pernas tremem. E eu tremia muito naquele dia, porque eu realmente estava muito preocupada, porque se não desse, eu não sei o que iria acontecer. Mas quando Deus ele promete uma coisa, Ele cumpre. Eu coletei um dia o que eu precisava e o que outra pessoa precisava. Eu coletei em dobro do que eu precisava para fazer o transplante. E aí então a gente foi para internação. Minha mãe internou comigo lá no quarto, ela não podia sair dia nenhum. Meu pai ficou sozinho lá e não podia nem receber visitas. E começou o transplante. Para fazer o transplante, eu fiz uma químio muito forte mesmo, e foi quando eu senti mais. Essa químio ela é muito agressiva e ela acaba com a mucosa do corpo todo. Então eu não conseguia comer, porque eu estava ferida toda por dentro, não é por fora, é toda por dentro ferida.
eu não conseguia comer, eu precisava tomar morfina para suportar as dores. Mas tudo Deus tinha um propósito, né? E eu acordava e falava, hoje vai ser melhor que ontem. E eu aprendi a viver assim, um dia de cada vez, e cada dia estar debaixo da presença de Deus. Cada dia acordar e falar, Deus, toma conta desse dia, esse dia é seu e a minha vida depende de Ti. Eu aprendi a depender totalmente de Deus, a pegar a situação e entregar, falar, Deus, eu não tenho capacidade para isso. O que eu posso fazer, eu vou fazer, mas aquilo que eu não consigo, eu sei que o Senhor vai fazer por mim. Isso é confiar em Deus inteiramente. E Deus me ensinou muito isso, e também a questão de ansiedade, Ele me ajudou a controlar, porque quem é muito ansioso também não confia, né? E Deus me ensinou isso, a confiar inteiramente nele. E a cada dia eu ia melhorando, até que a medula pegou. No 10º dia a medula pegou e depois desse 10º dia a gente ainda fica internada mais um pouco até subir um pouquinho a imunidade. E durante esse tempo eu comecei a sentir dores muito fortes de novo na região do abdômen. E a médica resolveu fazer uma ultrassom. No que ela fez a ultrassom, a apêndice e a vesícula, elas estavam muito grandes, estava bastante inchada por conta da mucosite, né? E ela disse assim, olha, está bastante inchado, mas se for necessário fazer uma cirurgia, você não vai poder fazer. O jeito que você está hoje, você não pode fazer nenhuma cirurgia. E as plaquetas bastante baixas, então cirurgia jamais poderia. E esse foi o maior momento que o inimigo tentou roubar a minha bênção, porque eu me desesperei de verdade. Foi a primeira vez que eu fiquei muito assim descontrolada. Eu chorava muito lá dentro do quarto e minha mãe também não aguentou, começou a chorar lá junto comigo. Mas ela foi muito forte, ela veio, ela orou, ela disse o versículo para mim, eu lembro até hoje, ela disse, essa doença não veio para a morte, essa doença veio para trazer vida e vida em abundância. Você creia na palavra, porque está na palavra de Deus isso. E eu criei naquilo, mas eu ainda estava bastante nervosa e minha mãe resolveu ligar para o tio Jura. E o tio Jura atendeu, a gente chorando muito, eles nunca tinham me visto chorar assim. E ele começou a orar comigo pelo telefone. E ele dizia, não deixe o inimigo roubar a sua bênção. Você já está curada, mas ele quer roubar a sua bênção. Não deixe o inimigo fazer isso. Ele me deu uma palavra que... ele disse assim, amanhã vai ser um novo dia e amanhã você vai ver como esse novo dia vai trazer novas bênçãos para a sua vida também. A tia Lúcia também começou a orar muito por mim no telefone e nesse momento não foi uma batalha física, foi realmente uma batalha espiritual. Era eu lutando contra um inimigo mesmo, ele querendo tirar de mim aquilo que Deus tinha já me dado. E foi um dos momentos mais difíceis do tratamento todo. Mas o tio Júlio orou por mim, eu consegui ficar mais tranquila. Eu dormi a noite toda e no outro dia, quando a médica chegou lá no quarto, ela olhou assim para mim e falou assim, parece que é outra pessoa que está aqui. O que aconteceu? Você está ótima, você pode ter alta hoje, se você quiser ir hoje, você vai hoje. Porque naquele momento eu não deixei o inimigo tomar a bênção que Deus tinha dado para mim. Eu tomei posse da palavra de Deus quando Ele me disse, a sua vitória será grande. E realmente ela foi uma vitória muito grande. E eu não passei por isso sozinha, a igreja passou por isso junto comigo, a minha família. E eu não tenho nem palavras para agradecer a vocês que estiveram orando esse tempo todo,
ao Avner, que sempre esteve ao meu lado em todos esses momentos. Ele estava ali, mesmo ele passando tudo junto comigo, sofrendo muito, ele ainda tinha forças para me dar, para me confortar. E eu te agradeço muito. E agradeço a família dele também, que apoiou muita gente lá de Fortaleza. A igreja lá em Fortaleza também esteve orando muito por mim. E agradeço a todos vocês que estiveram orando, que estavam nessa luta junto com a gente, que ajudaram meus pais, ajudaram a gente no financeiro, que Deus proveu em tudo, nenhum dia faltou nada para a gente, mesmo tendo muitas despesas, indo para Goiânia toda semana, voltando, a gente Deus não deixou faltar nada para a gente, e Ele não deixou faltar o principal, que era a paz de espírito e a felicidade. E na nossa casa não parecia que tinha ninguém doente. Eu falava: mãe, você me trata como se eu estivesse doente. Eu não estou doente. Eu estou bem, eu estou bem. E ninguém conversava sobre doença, sobre nada disso. A gente passava o dia cantando. Eu aprendi a tocar violão mais ou menos, mas dava para cantar. A Neire teve um dia que ficou tão preocupada. Ela achou que eu estava passando mal. Ela correu lá em casa. O que foi, Neide? O que foi? Não nada não, Neide, eu estava só rindo. Ela achou que eu estava chorando lá. Mas lá em casa não tinha um ambiente triste. A gente era feliz o tempo todo, mesmo passando por essas lutas, porque era Deus que dava essa felicidade para a gente, que a gente resolveu descansar nele mesmo, e a gente confiava que esse dia, que é hoje, iria chegar para que a glória dele fosse manifestada aqui nesse lugar. É isso, muito obrigada. Falar o quê, né? Eu disse para o pastor que os irmãos estiveram realmente nos sustentando em oração, e eu estive forte. Chorei muito por dentro. Não derramei lágrimas na frente dela, porque eu queria ver a minha filha forte. E quando a gente estava perto dela, não tinha como chorar. A alegria no rosto dela, a certeza da cura, fazia a gente ficar forte. Fazia a gente sorrir junto, a gente lutar junto. Eu disse para o pastor: eu acho que eu não consigo falar. Eu acho que os irmãos pararam de orar por mim, porque agora eu fiquei mole, qualquer coisa eu choro. Mas agora já é um choro diferente, é um choro de alegria, é um choro de vitória, porque Deus concedeu uma bênção muito grande. Isso aqui é um exemplo do milagre de Deus. A Ana Lídia é um exemplo do milagre de Deus. E é maravilhoso a gente poder olhar nela e ver. Desde o início eu dizia: Senhor, eu vou viver um dia de cada vez. Os outros falavam assim: o que você vai fazer? Como que vai ser isso? Como você vai? Você tem que ir para São Paulo, você tem que fazer isso. Como você... Eu falei: não sei. Eu vou viver um dia de cada vez. E cada dia eu louvava a Deus e dizia: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me concede. Obrigado porque minha filha está viva. E quando eu ia dormir, isso eu ficava o dia todo em oração. Eu dizia: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me concedeu mais um dia de vida. E as lutas foram muito grande mesmo. Eu vivia assim, eu e minha família, né? Muitas coisas a Ana Lídia não sofreu tanto junto, porque a gente evitava de estar passando. Mas o inimigo queria realmente ceifar a vida dela. E eu clamei o nome do Senhor. Falei: Senhor, não leva minha filha não. Eu ensinei tanto para ter fé no Senhor. Nós amamos o Senhor. Independente do Senhor levar ela ou não, eu vou sempre servir o Senhor. Mas eu quero servir com a mesma alegria que eu tenho agora de ter ela viva. Leva não. E Deus realmente honrou. E eu sou muito grata a Ele por ter dado vida na Lídia. Pela vida dos irmãos
que eu sei que se a gente realmente conseguiu, porque vocês estavam com a gente. E era maravilhoso a gente poder contar com as orações de vocês. Eu me sentia tão confortada que, às vezes, momentos de angústia, um momento muito difícil, eu ligava para a Lúcia e ela tomava as dores todas e falava assim: Cleide, já contactei todo mundo. Ela tinha as irmãs de oração, ela falava: já contactei todo mundo está orando. Eu me sentia assim que tinha um exército comigo, tinha quase um exército com a gente. Eu me sentia assim, Senhor, fortalecida, porque eu sabia que tinha muita gente orando pela gente, muita gente nessa luta, nessa batalha. Teve várias etapas. O início, realmente, a gente fica sem chão, né, com um diagnóstico desse. E teve um dia no médico, eu falei assim: o que você tem de bom para me falar? Ele não tinha nada de bom para me falar. Ele não falou nada, nenhuma palavra para me confortar, para me ter esperança, mas a minha esperança estava em Deus. E louvado seja Deus, porque nós ficamos firmes confiando nele. E quando eu louvava, quando eu cantava, não era assim para à toa, assim, dizer: não, está querendo aparecer e mostrar que não está. Não, é porque eu sentia paz no coração e sentia realmente que eu deveria glorificar o nome dele, porque realmente ele me sustentou, nos sustentou. É maravilhoso, assim, a gente passando por aquelas lutas e a Ana Lídia testemunhando. A Ana Lídia tem muito testemunho para dar ainda. Eu sei que nós teremos a vida toda para testemunhar dos feitos do Senhor na nossa casa. E a Ana Lídia pôde testemunhar, pessoas que recebiam notícia aquela hora, falaram: nossa, você é tão linda, e você é tão nova e passando por isso, nossa, é tão difícil. Ela falava: não é difícil não, confia em Deus, Deus vai te dar força. Ela pode testemunhar isso para muitas pessoas ali no hospital. Confia em Deus, Ele vai te dar força. Não é difícil, você vai ver, é só você confiar nele. Nós conhecemos pessoas, nós fizemos amizades ali, nós tivemos o privilégio de testemunhar do amor de Deus, da grandeza do poder de Deus ali. E eu louvo muito a Deus por essa igreja, pela vida dos irmãos, pela vida dos amigos. Em hora nenhuma Deus me colocou preocupação com dinheiro, do que fazer, nada disso. Ele não colocou isso no meu coração. Eu confiei plenamente. As pessoas falavam: você precisa de ajuda? Eu falei: sim, preciso. Eu preciso que vocês orem, porque o que nós precisávamos é de Deus. E tantos momentos difíceis que passamos e lutas. Teve um dia que o Avner estava aí com a gente e tinha de levar a Amanda para Anápolis. E eles queriam ir, eu fiquei sozinha no hospital. E nesse dia chamou, eu falei: não, vou ficar, porque se chamar eu vou falar que vocês não estão. Nesse dia eu entrei sozinha para o consultório. E a médica: que bom que você está aqui sozinha, que você veio. Olha, o que eu tenho para falar para você, que sua filha não tem mais do que 6 meses de vida. Eu fiquei parada. Ela falou assim: olha, não, eu queria falar diferente, mas sua filha não tem mais do que 6 meses. Eu falei: não, minha filha tem mais. O Deus que eu sirvo, Ele vai dar muitos anos de vida a ela. E só porque não foi fácil. Não é fácil para nenhuma mãe ouvir isso. Não é fácil. Eu falei: Senhor, não me deixa passar vergonha, eu creio em Ti. Não me deixa, porque eu tenho mostrado, tenho crido no Senhor. Eu ensinei minhas filhas desde pequena a crer no Senhor. Não me deixe envergonhar, porque eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na vida dela. E Deus fez. E eu quero louvar muito o nome do Senhor, agradecer a Deus de todo o coração pelo milagre que fez na vida da Ana Lídia. Realmente foi um milagre muito grande. E ela estava realmente desenganada do médico. Não tinha, porque os outros casos que ela já tinha tratado, nenhum resistiu. Mas, então ela tinha de falar isso, porque era um papel de médica. E ela disse: eu vou falar para ela. Eu falei: você não vai falar para ela, porque é difícil. Eu sei que é muito difícil uma pessoa ouvir isso.
E eu cria que Deus ia curar, que Deus ia restaurar, ia dar muitos anos de vida. E vocês nem imaginam o quanto é importante, né, a gente ler a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus. Eu tenho vários papéis aqui, folhas escritas da maneira que Deus falou, as passagens que Deus falou comigo. E eu recebia tudo aquilo assim e cria de todo o coração. E Deus revelou, usou irmãos aqui que ligavam e falava: irmã, eu quero falar essa palavra, Deus mandou falar essa palavra para você. E realmente eu recebia, eu comia, eu vivia aquela palavra. E realmente Deus abençoou muito. Vocês foram uma bênção na minha vida, uma bênção na minha família. E eu quero agradecer a todos vocês de coração. Que sem a ajuda de vocês, realmente seria muito difícil essa luta. Porque a gente sabia que vocês estavam revestindo a gente de oração. E era o que a gente precisava. É da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ali nos consolando, nos confortando e nos abençoando. Muito obrigado a cada um de vocês. Amém, né, irmãos? Deus seja louvado. Esse culto hoje é um culto de ação de graça, né? Por todos os benefícios que Deus tem feito na vida da minha família, na nossa vida num todo. Especialmente, né, por essa milagre que foi feito na vida da Ana Lídia, por a cura que Deus trouxe na vida dela. E nós sabemos que muitas vezes nós passamos por essas dificuldades, por esses problemas, por vales, desertos, né? Mas o importante é que nós não estamos sozinhos. Nós nunca desviamos o nosso olhar do Senhor, mas às vezes Ele permite a gente passar por isso, né? O propósito, eu não sei qual o motivo principal, mas muitas coisas acontecem. A gente tira muita lição, a gente aprende muito com Deus. Na verdade, a gente passa a ter uma intimidade mais profunda com Deus. Muitas vezes, quando tudo vai bem, nós não atentamos para isso. Muitas coisas passam em branco. Muitas coisas passam sem perceber o agir de Deus na nossa vida, no dia a dia. E às vezes acontecem algumas coisas para que a gente realmente volte o nosso pensamento, o nosso olhar para aquele que é o Criador e Consumador da nossa fé, da nossa vida, né? E às vezes isso aconteceu conosco, mas graças a Deus, porque nós não murmuramos, não indagamos por nada, apenas aceitamos e procuramos nos aproximar mais de Deus. No início, às vezes eu ficava muito angustiado, assim, muito tenso, e às vezes muito pensativo em algumas coisas, mas a gente vai aprendendo, Deus vai falando ao nosso coração. Cada culto, cada mensagem, cada cântico, cada oração que era feita, a gente sempre tirava alguma coisa de proveito. A gente tirava sempre uma lição positiva, vendo que o agir de Deus não é só nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas, a gente percebe, e muitas vezes não percebíamos. Eu fico muito grato por essa igreja que nos apoiou de uma forma intensa, e abraçou realmente essa causa conosco. Cada manhã, cada noite, cada culto, cada reunião, os irmãos sempre estavam intercedendo por nós, e principalmente pela vida da Ana Lídia. Então é um motivo também de comunhão, de você ter mais intimidade uns com os outros. Muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam: Luiz, como é que está sua filha? Eu falei: graças a Deus está bem. E como que você está lidando com isso? Não, estou tranquilo, Deus está no controle da situação. Então a gente aprende a viver na dependência de Deus.
uma coisa muito importante é você viver a dependência de Deus. É você descansar. Você sabe que está o problema, está aqui, mas você colocou ele nas mãos de Deus, aí você pode ficar sossegado, você pode descansar, você vai crer, né? O seu clamor vai ser ouvido. Então a gente aprende com essas experiências, e eu louvo a Deus por tudo isso que nós temos passado, porque nos trouxe, nos fez melhores um pouco a nossa vida com Deus, nos fez melhor um pouco a vida familiar, né? Os relacionamentos. Então de tudo isso a gente tira grandes lições. E eu quero agradecer aqui assim, à igreja, aos amigos, à família, né, que sempre esteve conosco, pessoas da sociedade que sempre nos ajudou, pessoas que chegavam em mim: Luiz, você está precisando de alguma coisa? Não estou precisando de nada não. Não, mas eu quero te ajudar. Então fique à vontade. Então muitas pessoas sentiram no coração o desejo de nos ajudar, com as suas orações, com o seu apoio, né, com o seu dinheiro, e tudo isso é ação de Deus, porque nós não saímos pedindo nada para ninguém, né? A única coisa que a gente pedia era oração para Deus agir. Então Deus ouviu o nosso clamor, Ele inclinou os seus ouvidos e ouviu quando clamamos, né? E nós somos gratos a Ele por tudo isso. E hoje aqui tem pessoas de vários lugares aqui, de várias igrejas, né, presentes. Pessoas amigas que aceitou o nosso convite para vir no culto aqui hoje. E nós queremos agradecer a cada um de vocês, tá? Pelo apoio, pela presença de cada um, pelas orações de cada um. E que Deus possa recompensar a cada um de vocês. Nós, de nós mesmos, nada temos para oferecer, mas Deus tem tudo. E nós sempre temos colocado a vida de cada um de vocês na presença de Deus, para Deus retribuir o que vocês têm feito por nós, tá? Então, assim, é muito de coração mesmo que nós estamos aqui para agradecer a cada um de vocês aqui. Tem pessoas aqui que vieram de longe, né, para esse culto hoje, amigos da Ana Lídia, amigos nossos, familiares nossos, né, que vieram para prestigiar, para ouvir o testemunho da Ana Lídia e principalmente para glorificar a Deus pelo que Ele fez na vida da Ana Lídia. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Eu estou muito feliz. Deus é maravilhoso. Eu estou aqui só para demonstrar a gratidão do meu coração para com Deus, porque Ele nos susteve, Ele nos guiou até aqui. E a começar de como nós nos conhecemos, eu tenho certeza que foi Deus que nos fez passar por essa situação. E minha palavra é de gratidão, eterna gratidão a Deus pelo amor que Ele depositou a nós, pela forma maravilhosa que Ele cuidou de nós. Eu estava longe às vezes, mas precisava estar mais perto ainda, e Deus me deu essa capacidade de poder ajudar e não demonstrar a aflição do meu coração, mas pelo contrário, eu procurei em todos os momentos ajudar a Ana Lídia a vencer, porque Deus estava me ajudando. Não era mérito meu, era mérito de Deus. Deus é maravilhoso demais, porque Ele deu a vida e Ele conservou a vida, e só Deus pode fazer isso. E uma das situações mais difíceis que eu passei foi quando a médica me falou do prognóstico de 6 meses. Aquela situação para mim foi extremamente assim desoladora, porque ela falou assim de uma forma e entrou no meu ouvido, desceu no meu coração e me angustiou, mas no mesmo momento Deus me levantou. E eu posso sentir isso na vida da Ana Lídia, que Deus susteve ela em todos os momentos. Deus é maravilhoso demais, gente. Se você tem uma causa impossível, coloque na presença de Deus, que Ele vai te dar uma resposta e você vai ser bem-aventurado, porque nós somos filhos de Deus. E basta confiar, ter fé em Deus, que em nenhum momento Ele vai nos desamparar. E foi maravilhoso também perceber como várias igrejas se mobilizaram ao mesmo tempo para orar pela vida da Ana Lídia. E eu quero agradecer a todos que oraram, quero agradecer a todos
que levantaram de madrugada junto comigo, com a nossa família, colocaram o rosto em pó e pediram, clamaram mesmo pela vida dela. Isso para mim foi maravilhoso, perceber como Deus levanta pessoas para orar pela vida da Ana Lídia. E um dos momentos mais felizes para mim, eu falei de um de tristeza, agora eu quero falar de uma alegria. Quando a gente recebeu o resultado da tomografia, que tinha dado que tinha sumido tudo, gente, eu estava dirigindo, meu coração pulava e eu achava que o carro ia pular junto comigo. Mas eu parei, encostei o carro, a gente estava indo para o acampamento da nossa igreja, e eu encostei assim o carro, eu só queria agradecer a Deus, dar glória a Deus, muito feliz meu coração. E eu pude chegar naquele acampamento e dizer para todo mundo: gente, Deus curou a Ana Lídia, Deus curou a Ana Lídia. Eu só sabia falar isso, só sabia falar isso. Na hora do culto, eu liguei para ela, ela deu a notícia para todo mundo que estava lá. Gente, foi maravilhoso. E eu só posso ver como Deus é bom, como Deus nos conserva, como Deus nos ama, como Deus nos dá a vida. Isso é maravilhoso. Então, eu quero, junto com vocês, agradecer pelo Deus que nós servimos. Ele é maravilhoso, Ele é eterno, Ele é grande. Tudo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é grande e é maravilhoso. E Ele nos ama com toda a força que tem no coração dEle. Então, sempre louve a Deus, seja na hora da aflição, seja na hora da dificuldade, seja na hora da alegria. Louve a Deus, agradeça a Deus pela sua vida e faça da sua vida um altar. Essa é a minha palavra de gratidão ao único Deus que merece o louvor e a adoração. Amém.